Vamos lá, galera. Mais uma questão sobre equilíbrio, né, estática do ponto material, tá bom? Então ele fala o quê? Ele fala que você tem uma parede, outra parede aqui que pode ser considerada, por exemplo, o teto, né, uma parede horizontal, uma parede vertical. Ele amarra uma esfera que ele chama de E a dois fios, fio 2 e fio 1, aqui com 60 graus, aqui com 90 graus, tá? E aqui nós vamos ter que trabalhar, ele quer que você calcule qual é a tração no fio 1, no fio 2, ou nos dois fios. Vamos discutir isso daí e nós vamos desenvolvendo, tá bom? Aqui nós vamos primeiro calcular o peso do corpo. Vamos calcular aqui que tem um detalhezinho diferente aqui. Ó. Como é que eu calculo o peso desse corpo? É a massa dele vezes a gravidade, certo? O peso dele é igual massa, que é 1 kg, vezes a gravidade que ele deu, que é 10. Agora, olha só que interessante. 1 kg aqui e a gravidade são 10 newtons por quilograma. Quando eu cortar o quilograma aqui, vai dar um peso exatamente igual a 10. Aí talvez você, nessa questão, um pouco, né, atrapalhado, confuso, mas não tem razão para isso. Poxa, MV, que unidade é essa? Eu nunca ouvi, nunca li essa unidade. Normalmente eu encontro em todos os meus exercícios, ou pelo menos na grande maioria, 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Faz ele no cantinho e na sequência eu já apago, tá? Quando você faz força é igual a massa vezes a aceleração, qual unidade de força é o quilograma vezes o metro por segundo ao quadrado? Essa é a unidade da grandeza força. Então, 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado é 1 newton. Então, se eu abro esse newton aqui, quilograma metro por segundo ao quadrado, eu corto quilograma com quilograma, sobe exatamente o metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, não tem problema quanto a isso. Vamos lá. Esfera em equilíbrio. Para baixo, no centro de massa dela. E aí o meu centro de massa passa a ser o meu ponto material. Ok? É isso que é mais importante para a gente nesse comecinho. Peso para baixo, ela está em equilíbrio, já não preciso trabalhar com a resultante nela, mas é importante. Então existe uma força nela para cima, que é a tração que existe nesse fio. Então esse ponto aqui que eu posso chamar de nó, puxa a esfera para cima, ação. A esfera puxa o ponto para baixo, reação. Então eu vou desenhar aqui essa força nesse ponto, ó, que é o ponto, é o meu objeto de estudo, meu ponto de estudo. Então eu tenho aqui uma tração, que é exatamente a tração que equilibra o peso. Então eu vou ganhar tempo. Ó. Eu vou colocar, na verdade, o vetor peso aqui para facilitar a minha vida. Então nesse ponto, que é o que eu quero, porque aqui eu quero trabalhar o meu diagrama de forças. Tá? Nesse ponto, que forças que eu vou desenhar? Vamos lá. Eu tenho, vou falar aqui um pouquinho mais para cima, tá? Eu tenho nesse ponto, que forças? Para baixo, o equivalente ao peso da esfera. Para a direita, vou colocar aqui de vermelho, a tração que eu vou chamar de T2. E para a esquerda, uma outra tração, que é a tração no fio número 1, que eu vou trazer para cá. Que eu chamo de T1. Então eu tenho uma tração para cá, uma tração para cá. Aí olha só o que eu vou escrever, uma maneira bem simples aqui de ser trabalhado, tá? O somatório, essa é a parte teórica, das forças no meu ponto material tem que dar zero. Que forças que eu tenho aqui? O peso mais o T1 mais o T2, tudo isso é igual a zero. Legal? É isso que eu tenho que fazer. Então eu vou começar a resolver aqui em cima. Vamos lá. A grande maioria dos alunos tende a fazer o quê? Trabalhar aquele primeiro conceito que nós vimos na nossa parte teórica. Já que eu estou falando de forças, estou falando de vetores. E eu me sinto muito confortável, provavelmente você também, quando eu manuseio o meu plano cartesiano,
as minhas forças colocadas no eixo Y, colocadas no eixo X, está para cima, está para baixo, está para a direita, para a esquerda, para poder fazer as igualdades, para pensar no equilíbrio. Igualdades em módulo. Tá? Então nós vamos fazer isso. Vamos lá. Quando eu olho para essa figura, o que eu vejo? Eu vejo uma força já para baixo, peso, em cima do meu eixo Y. Não vou mexer nela. Uma força já em cima do meu eixo X, a tração 1. Também vou deixá-la ali quietinha. Mas o T2 não está nem no meu eixo X nem no Y, então eu vou abrir essa força nas suas componentes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é decompor o T2. Por quê? Porque ali a minha única força está fora dos meus eixos. Quando eu fizer essa decomposição, está aqui o meu T2, eu vou decompor em uma componente para a direita e uma para cima. Legal? Essa aqui é o meu T2X e o para cima é o T2Y. E o meu vermelhinho aqui é a minha T2. Para facilitar a minha vida, eu vou pegar essa componente, trazê-la para cá, para fechar o meu triângulo. Eu fico com o T2, o T2X e esse ângulo aqui, ó, que eu vou trabalhar com ele agora. Vamos lá na original. 60 aqui, 30 aqui, ó, para fechar o meu 90 graus. Duas paralelas cortadas por uma transversal. O meu 30 vem para cá, alternos internos. Ou outra maneira, depende muito de você. Se eu quiser fechar esse triângulo aqui, uma vertical, uma horizontal, 60, 90, 30 para completar o meu 180. Beleza? Então, em função desse ângulo 30 aqui, ó, que é o 30 aqui. Em relação a esse 30, o T2Y é cateto oposto. Então, o T2Y é o cateto oposto. O cateto oposto relaciona-se com seno. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então, é o T2, seno de 30. E sobrou para o T2X ser o T2, cosseno de 30. Beleza? Fiz a minha decomposição separadinha, guardadinha. Vamos lá. Feita a minha decomposição, então eu tenho uma força aqui para cima, que é uma componente que é o T2Y, ok? E uma outra para cá, que é o meu T2X. Eu vou, a partir do momento que eu abro aqui nessas duas setinhas pretas, eu vou sumir com essa. Vou colocar aqui, tá? Ela foi embora. Então, isso e isso vão ser relacionáveis agora. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? O somatório das forças no eixo X tem que dar zero. Ok? Quem está no eixo X, ó? T1 tem que ser igual a quem? T2X. Legal? O somatório das forças em Y tem que dar zero. Quem está em Y em sentidos opostos? O T2Y é igual ao peso. Como eu já tenho o valor do peso, eu vou começar por isso aqui. Ó. Vamos lá, começando aqui. T2Y, T2 vezes seno de 30. Quanto é o seno de 30, galera? Já coloca aqui, vamos ganhar um pouquinho de tempo. Meio. Isso é igual ao peso. Quanto é o peso? 10. Passei para cá multiplicando. Vamos lá. T2 é igual a 20 newtons. Se o meu T2 deu 20 newtons, eu posso trazer o T2 para cá. Quem vai ser o T1? T1, usando agora essa daqui, ó, é igual a T2x. Quem é o T2x? T2 cosseno de 30. Então, quanto que vai ser o T1? 20 vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, o meu T1 é igual a 10 raiz de 3 newtons. Ok? Então, achei os dois valores. Você vai agora ler a questão de novo, finalzinho, ver se ele quer que você calcule
quanto é o T1 ou quanto é o T2. Ok? No caso, T2 e T1. Beleza? Então esse é o método mais tradicional, usado pela maioria dos alunos. Tá? Pegar uma das forças que não estejam em nenhum dos dois eixos, decompor e depois trabalhar eixo a eixo. O equilíbrio. Tá bom? Mas agora eu vou te ensinar um outro jeito de fazer essa questão, que na minha opinião sai bem mais rápido. E você precisa ganhar tempo também, aprender a ganhar tempo. Galera, olha só para cá. Esquece a decomposição. Agora eu vou usar a regra do polígono. Ok? Eu começo aqui. Ó. Eu já fiz a minha decomposição na anterior, certo? Eu vou agora voltar para o original. Quais são as 3 forças que estão de fato ali sendo trabalhadas na minha questão? O T2, na diagonal aqui nordeste, certo? O peso vertical para baixo, o T1 aqui para a esquerda, né, na horizontal. A soma das 3 tem que dar 0. Então eu descobri, eu trabalho a parte teórica, que a soma das 3 vetorialmente tem que ser 0. Como eu escrevi desse jeito, eu posso escrever na ordem que eu quiser. T1 mais T2 mais peso igual a 0. Não importa. Como eu escrevi nessa ordem, eu vou usar a regra do polígono e vou desenhar os vetores nessa ordem. Vamos lembrar. O que me diz a regra do polígono? Se eu desenhar os vetores de tal maneira que eu desenho o primeiro do meu somatório, onde terminar o primeiro, desenho o segundo, onde terminar o segundo, desenho o terceiro. Depois eu ligo o início do primeiro ao final do último para fechar o meu polígono e descobrir a direção e o sentido da minha resultante. Mas como eu tenho certeza que dá 0, porque é uma questão de equilíbrio, essa soma aqui já me dá um polígono fechado. Vamos ver? Pega na ordem. Peso. Desenha o peso. Para onde? Para baixo. Depois o T1 para onde? Para a direita. Então, ó, desenhei o peso. Colocar nas cores que eles estão aqui. Tá? Desenhei o peso para baixo. Vem ver. Por que o peso primeiro? Porque o peso é o primeiro que eu escrevi aqui. Peso mais. Quem é o próximo? T1. T1 para a esquerda. Então, onde terminar o peso, eu desenho o T1 para a esquerda. Ok? Onde terminou o T1, o próximo, T2, diagonal para cima. E eu vou fechar o meu triângulo bonitinho, ó. Por quê? Porque somatório é 0, o polígono tem que se fechar naturalmente. Aqui eu tenho uma força na horizontal e uma na vertical, aqui é 90. Qual o ângulo entre a vertical, olha aqui nessa figura, ó, na vertical e a corda onde está o T2? 60. Então aqui é 60 graus e aqui, obviamente, é 30 graus. E aí é o seguinte, eu não já tenho o valor do peso, que é 10? Se eu quiser encontrar T1 e T2, o T2 é a hipotenusa. O T1 é um cateto. Se eu escolher, por exemplo, aqui, pego 60 graus. Quem seria o seno de 60 nesse triângulo? Cateto oposto, T1, sobre quem? Desculpa, sobre hipotenusa. T2. Não dá para resolver diretamente. Mas quem é o cosseno de 60? Cateto adjacente, peso, sobre quem? Hipotenusa, T2. Quem é o cosseno de 60? Meio. Quanto deu o peso? 10, isso eu calculei já também, sobre o T2. Quanto deu o T2 aqui? 20 newtons. Exatamente o que eu já tinha calculado anteriormente. Então, quando eu resolvi pelo polígono, ó, ficou aqui pequenininha a minha resolução. Pego o T2 daqui e jogo aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, já acho o T1. Ok? Que dá o mesmo valor. Então, essa resolução pela regra do polígono, ela é mais limpa, mais rápida, mais objetiva. Tá? Mas a regra do polígono só é interessante também você aplicar quando você tiver a percepção que entre dois dos vetores que você vai ter que utilizar, eu tenho um ângulo de 90 graus, para eu fechar um triângulo retângulo e poder aplicar as definições de seno e de cosseno com tranquilidade. Se eu não perceber esse triângulo retângulo, é melhor você fazer toda a decomposição. Ok? Então aqui eu já te encaminhei 2 técnicas, que é a ideia da decomposição e a ideia da regra do polígono. Tranquilo?
com essas duas técnicas você vai desenvolver um monte de exercícios daí para frente. Isso aí, galera. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal, tá? Acompanhe mais um vídeo na sequência, que é do extra, do exercício extra, para a gente poder, né, manusear já um pouquinho de relações matemáticas dentro das relações vetoriais. Tranquilo? Isso aí, galera. Um grande abraço para vocês.